Tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme ao ciclo do santuário tomarás a 20 geras o ciclo. E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobram entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel recebeu o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Fazei a soma dos filhos de Coate dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50 anos será todo aquele que entrar neste serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Esse será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas casas, nas coisas santíssimas. Quando partiu o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda e com ele cobrirão a arca do testemunho e por-se-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul e sobre ela porão os pratos, as colheres e as taças e os jarros para libação. Então o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim e com a coberta de peles de texugos o cobrirão e lhe colocarão os seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária e as suas lâmpadas e os seus aperfeitadores e os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que servem. Envolverão a ele e a todos os seus utensílios na coberta de peles de texugos e o colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a coberta de peles de texugos o cobrirão e lhe colocarão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério com que serve no santuário e os colocarão num pano azul e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar e por cima deles estenderão um pano de púrpura e sobre ele colocarão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, os garfos e as pás e as bacias todos os pertences do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos e lhe colocarão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático, e a contínua oferta dos alimentos e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés, a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das filhas dos coatitas do meio dos levitas, mas isto lhes farei para que não vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos virão e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fazei também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, contarás a todo aquele que entrar a se ocupar no seu serviço para executar o ministério da tenda da congregação. Este será o ministério das famílias dos gersonitas no serviço e no cargo. Levarão, pois,
as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação e a sua coberta e a coberta de peles de texugos que está por cima dele e a cortina da porta da tenda da congregação e as cortinas do pátio e a cortina da porta do pátio que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor e as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que sirvam. Todo o ministério dos filhos de Gersonitas, dos Gersonitas em todo o seu cargo e em todo o seu trabalho, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes designarei as responsabilidades do seu cargo. Este é o ministério das famílias dos filhos dos Gersonitas, da tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até aos 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço para administrar o ministério da tenda da congregação. Este, pois, será a responsabilidade do seu cargo segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor e as suas bases e as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus instrumentos e com todo o seu ministério, e contareis os objetos que ficarão a seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contarão os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até aos 50, todo aquele que entrar nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles forem contados, pois segundo as suas famílias, foram 2.750. Esses são os que foram contados das famílias dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandato do Senhor, pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das famílias dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, conforme ao mandato do Senhor. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo suas famílias, eram 13.200. Esses são os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram conforme o mandato do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel dos levitas, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrava e a executar o ministério da tenda do ministério da administração e o ministério das cargas na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580, conforme ao mandato do Senhor, pela mão de Moisés foram contados, cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, assim foram contados por ele, como o Senhor ordenara a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel
e lance fora do arraial a todo leproso e a todo que padece fluxo e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis fora do arraial, os lançareis, para que não contaminem os seus arraiais no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: diz aos filhos de Israel, quando um homem ou mulher fizer algum de todos os pecados humanos transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. E confessará o seu pecado que cometeu, pela sua culpa fará plena restituição, segundo a soma total, e lhe acrescentará a sua quinta parte, e a dará àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatador, a quem se restitua a culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, pelo qual por ele se fará expiação. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas aos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será sua, e as coisas santificadas de cada um serão suas, o que alguém der ao sacerdote será seu. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando a mulher de alguém que se desviar e transgride contra ele, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculta aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultada, vendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e o feito não for apanhada, e no feito não for apanhado, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes, e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele homem trará a sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de alimentos por ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória. E os sacerdotes a fará chegar e a porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor. E descobrindo a cabeça da mulher e a oferta memorativa, que é a oferta por ciúme, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote, e o sacerdote a fará jurar, e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartasse de teu marido pela imundícia dessas águas amargas amaldiçoantes, será livre. Mas se te apartares de teu marido e te contaminaste, e algum homem fora de teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará jurar a mulher com o juramento da maldição, e o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor consumir a tua coxa e inchar o teu ventre. E esta água amaldiçoante entre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer consumir a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. Depois o sacerdote escreverá estas mesmas maldições num livro, e com a água amarga as apagará. E a água amarga amaldiçoante dará a beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para amargurar. E o sacerdote tomará a oferta por ciúme da mão da mulher, e moverá a oferta perante o Senhor, e a oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta memorativa, e sobre o altar a queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que, se ela se tiver contaminado, e contra seu marido tiver transgredido, e a água amaldiçoante entrar nela para a amargura, e o seu ventre se inchar, e consumirá a sua coxa, e aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher se não tiver contaminada, mas estiver limpa, então será livre e conceberá filhos. Esta é a lei dos ciúmes, quando a mulher em poder de seu marido se desviar e for contaminada. Ou, quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes, e tiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute
toda esta lei. E o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando o homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte, se apartará, e vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma bebaragem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto dos seus nazireados, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os que se separar para o Senhor não se aproximará do corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. E se alguém vier a morrer junto a ele por acaso, subitamente que contamine a cabeça do seu nazireado, então, no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça. Ao sétimo dia a rapará, e ao oitavo dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote e à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado, e o outro para o holocausto, e fará a expiação por ele do que pecou relativamente aos portos. Assim, naquele mesmo dia santificará a sua cabeça. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para expiação da transgressão trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecipantes serão perdidos, porque o seu nazireu foi contaminado. O seu nazireado foi contaminado. E esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação, e ele oferecerá a sua oferta ao Senhor, um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto, e um cordeiro sem defeito de 1 ano para expiação do pecado, e um cordeiro sem defeito por oferta pacífica. E 1 cesto de pães ázimos, bolos de flor de farinha com azeite amassados e com coscorões ázimos untados com azeite, como também a sua oferta de alimentos e as suas libações. E o sacerdote estará perante o Senhor, sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto. Também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor com cesto dos pães ázimos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de alimento e a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação, rapará a cabeça do seu nazireado, e tomará a cabeça da cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e um ázimo do cesto e um azeirão ázimo, e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote as oferecerá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espádua da oferta alçada. Depois o nazireu poderá beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer o voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que suas posses lhe permitirem. Segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, assim abençoareis aos filhos de Israel. Abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei.
E aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu e o santificou, e todos os seus utensílios também, o altar, e todos os seus pertences, e o ungiu e o santificou. E os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor 6 carros cobertos de 12 bois, por 2 príncipes, um carro, e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: recebe-os deles, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, e cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés recebeu os carros e o boi, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. E 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da tenda de Itamar, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam aos ombros. E ofereceram os príncipes para a congregação do altar no dia em que foi ungido. Apresentaram, pois, os príncipes a sua oferta perante o Senhor. E disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para a congregação do altar. No que, pois, no primeiro dia apresentou a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá. E a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma base de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois como carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros e 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab, de 1 ano. No segundo dia, a sua oferta, Natanael, filho de Zuar, príncipe de Issacar. E como sua oferta, ofereceu um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma base de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassado com azeite para a oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro e 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para o sacrifício pacífico dos 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, e sua oferta foi prata de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai,
A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 siclos, uma bacia de prata de 70 siclos, segundo ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 siclos de ouro, cheia de incenso. Um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisaf, filho de Deuel. No sétimo dia, ofereceu o príncipe 2 filhos de Efraim, Elisão, filho de Amiúde, e sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos e uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No oitavo dia ofereceu os príncipes dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, e a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite para ofertas de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho de carneiro, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia nono ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi de um prato de prata do peso de 130 ciclos de 5 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para ofertas de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 cordeiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Essa foi a oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aizer, filho de Amizadaim, e a sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de prata, de ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um cordeiro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No dia 10º ofereceu o príncipe dos filhos de Azer, Apigiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. Do 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali e Aira, filho de Enã. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada, com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros, 5 de 1 ano de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta foi a congregação do altar feita pelos príncipes de Israel no dia em que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 colheres de ouro. Cada prata do prato de 130 ciclos, e cada bacia de 70. Toda a prata dos vasos foi 2.400 ciclos, segundo o ciclo do santuário. 12 colheres de ouro cheias de incenso,
cada colher de 10 ciclos, segundo o ciclo do santuário, todo o ouro da colher foi de 120 ciclos. Todos os animais para o holocausto foram 12 novilhos, 12 carneiros, 12 cordeiros de um ano, com a sua oferta de alimentos, e 12 bodes para expiação do pecado. E todos os animais para sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, os bodes 60, os cordeiros de um ano 60. Esta foi a consagração do altar depois que foi ungido. E quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com ele, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, assim, com ele falava.